Olá, esse é o mestrado profissional em ensino de geografia, o Profigel, oferecido pelo Campus Ouro Preto, do Instituto Federal de Minas Gerais. Meu nome é Fernando Braga e estamos trabalhando com o curso Metrópole, Região e Novas Regionalizações. Esse curso ofertado por mim e pelo professor Leandro Guiar. E na aula de hoje nós vamos seguir fazendo uma discussão a respeito da evolução do conceito de região na geografia, trabalhando hoje especificamente com as influências do positivismo no movimento chamado de geografia ativa. Então, vamos começar? Bom, passando aí pelos objetivos da nossa aula, a primeira questão é realmente apresentar para vocês o posicionamento desse movimento, chamado de geografia ativa, a respeito do conceito de região. Vocês vão verificar algumas diferenças importantes em relação a outros movimentos que já discutimos aqui nesse curso, nas aulas anteriores. É importante destacar que a ideia aqui não é trabalhar com uma evolução do conceito no sentido de desenvolvimento, de melhoria do conceito, mas sim a evolução do conceito no sentido simplesmente da evolução histórica. Então, como cada movimento, cada percepção de como trabalhar essa categoria, que é uma categoria importante na geografia, como cada um desses movimentos tentou lidar com esse conceito e defini-lo e instrumentalizá-lo nos seus programas de pesquisa, e aqui, especialmente nesse movimento específico da geografia, também na sua participação, na sua forma de interferir na sociedade a partir dos estudos que foram realizados. Tá? Então, a ideia aqui fortemente é fazer uma articulação entre a perspectiva geográfica, também os estudos da economia regional e o planejamento urbano territorial. Vocês vão ver que a geografia ativa é um movimento que desde o começo se propõe como um movimento de intervenção, não só um olhar analítico a respeito da realidade, mas sim um movimento de intervenção que tenta fazer uma discussão forte com o próprio planejamento. Então, nesse sentido, a região também teria algumas utilidades, digamos assim, diferentes em relação às outras perspectivas que já estudamos. E, por fim, também tem uma discussão importante aí para avaliar a questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento, especialmente localizada ali no tempo em que essa discussão foi realizada, tá? Década de 60 e 70 na França. E quais implicações aquela perspectiva daquele momento histórico a respeito de desenvolvimento e subdesenvolvimento teve sobre a própria definição de região no movimento da geografia ativa. Bom, então o texto que estamos usando como referência para fazer esse estudo é um texto do Bernard Kaiser, tá? Desse livro aqui, que é o livro principal desse movimento, tá? Que é o livro Geografia Ativa. Foi publicado pela difusão europeia do livro aqui no Brasil em 1968. E vale destacar, que tem umas imagens de algumas capas. O movimento de Geografia Ativa foi um movimento que teve uma importância na geografia escolar brasileira. Então a gente tem aqui, publicada também aqui pela editora Ática, uma série de livros didáticos que usavam esse nome desse movimento como um tipo de perspectiva que acabou se reproduzindo na geografia escolar brasileira a partir desses autores que propunham aí os livros didáticos, fazendo uma discussão, um debate com esse movimento específico. Assim como a gente teve depois também um conjunto, um longo aí de livros didáticos também do movimento da geografia crítica, que aí já uma leitura mais alinhada com o marxismo. Tá? Então, interessante aí esse detalhe a respeito da importância da geografia ativa no caso da geografia escolar brasileira. Então, falando um pouco desse movimento, tá?
como já disse, né, um movimento da geografia francesa, né, os principais ícones, né, os nomes mais importantes desse movimento são essas figuras importantes aqui da geografia francesa, né, o Pierre Georges, o Yves Lacoste, o Bernard Kaiser, que é o autor do nosso texto de base. E a gente está falando de uma geografia que foi pensada num contexto de um mundo pós-guerra, no contexto também de uma crise das ideias liberais, né, da crise econômica causada pelo pós-guerra e do surgimento, né, desses movimentos, o keynesianismo, o debate sobre a social-democracia, que traziam em relevo no cenário, né, da política econômica, né, na discussão sobre Estado, sobre política econômica, a importância, né, reavivar a importância do Estado num ambiente democrático, né, mas reavivar a importância do Estado, do planejamento, da intervenção do Estado para promover bem-estar social. Então, existe, né, claramente uma inter-relação aí entre essa proposição da geografia, dela ser ativa, de haver, né, uma leitura da geografia, né, e uma posição ativa no sentido de que o conhecimento possa ser aplicado no planejamento e na transformação da realidade. E por isso os objetivos desse movimento, né, passam por aí, né? Evitar essa simples descrição da geografia clássica, mas também não parar onde a geografia teorética, a nova geografia, a geografia quantitativa ficou, que é simplesmente nessa tentativa de se tornar mais científica a partir da adoção de métodos, de modelagem, de classificação, né? Mas ainda ficando muito dentro do restrito a um espaço acadêmico, né? De construção do conhecimento e sem uma atuação mais decisiva junto, né, a outros entes, né, como por exemplo o Estado, né, e outros espaços de participação pública. Então, é a proposição de que a geografia deveria atuar na transformação do espaço. Aí vale lembrar esse livro aqui, que é um livro importante, né, um livro do Yves Lacoste, né, que a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, que traz muito esse contexto, né, de que né, ele tenta argumentar nesse livro que existiriam duas geografias, né, uma geografia escolar, digamos assim, mais inofensiva, e essa geografia do Estado, né, essa geografia estratégica, esse conhecimento importante para, inclusive, promover, né, o domínio de uma nação sobre outra, promover o esforço da guerra, né, ou então conhecimento sobre o espaço, né, a cartografia, né, o conhecimento estratégico a respeito de como as sociedades funcionam, o conhecimento das regiões, né, ele teria uma importância muito estratégica e é importante que o geógrafo esteja ciente, né, dessa importância também. Então, só para situar o movimento, e a ideia aqui é que a gente possa discutir um pouco o que a região, né, como é que esse movimento tratou, né, com o conceito de região ao longo do tempo. Tá? Então, algumas questões aqui para a gente conseguir se orientar na compreensão do movimento e também do nosso texto, na leitura do nosso texto de referência. Então, a primeira questão é como definir e estudar regiões. Tá? Então, o movimento se preocupa com isso, né, em voltar à definição de região, tentar requalificar essa definição e, inclusive, questionar, né, a gente já passou por essa ideia de que algumas pessoas defendem que a região possa ser uma entidade, né, ela tem uma existência por si mesma, e o movimento questiona isso, né, se tem como afirmar que as regiões são entidades, tem como afirmar que o mundo inteiro se divide em regiões, né, será que elas existem concretamente ou elas são abstrações? Então, também há, né, esse debate ele é importante aqui. Outro debate que é um pouco diferente de outras coisas que a gente já viu é pensar em quais estruturas espaciais são importantes para o estudo regional. Se eu sou capaz de definir região, né, a partir de um determinado conceito, de algumas condições de existência, é possível também falar quais são as estruturas espaciais que colaboram, né, a fazer essa definição. Também o questionamento se as regiões podem ser criadas ou são apenas passíveis de identificação. Então, as próprias perguntas já vão mostrando que
a leitura do que é região, né, é ligeiramente diferente daquilo que a gente tem na geografia clássica, né? Então, será que é possível criar uma região? Será que é possível fazer isso de uma forma artificial? Ou o geógrafo só identifica, quando estuda ali as relações homem-meio, quais são as regiões? E também essa questão do desenvolvimento, né, do desenvolvimento diferenciado, como é que a região ganha importância na hora de pensar a própria discussão do desenvolvimento, né, e no caso da região, ler o desenvolvimento desse ponto de vista da diferenciação de áreas. Bom, então tentar passar por cada um desses pontos aqui na nossa discussão. Então a primeira questão, né, a respeito da definição de região é ficar muito claro que para a geografia ativa o mundo inteiro não está recoberto de regiões, elas não são entidades, tá? Elas são uma abstração, mas elas têm uma condição de existência. Então elas existem concretamente quando algumas condições, tá, são atendidas. Então, por isso, a gente diria que as regiões para a geografia ativa são um arranjo particular de relações sociais, com interferência do quadro natural histórico. Então, todas essas coisas se articulam em conjunto para dar, né, a um determinado recorte diário o status de região. Precisa haver determinado tipo de relações sociais e uma relação específica também com o quadro natural e histórico. Então, 3 condições de existência são enunciadas para dizer que um recorte de área pode ser denominado região. Primeiro, é necessário existir laços entre os seus habitantes, conexões entre os habitantes. Segundo, é necessário haver a organização em torno de um centro urbano, né, ou, né, nós vamos explorar cada um desses aqui, mas, né, a existência concreta de uma rede urbana. E, finalmente, né, a região também precisa, como condição de existência, não existir isoladamente, mas estar integrada, né, de uma forma funcional com uma economia global. Tá? Então, se essas 3 condições não são observadas num determinado recorte espacial, a gente não diria que ali há uma região. A gente diria que ali existe um meio geográfico, uma área, né, qualquer outra coisa que não uma região. Então, você vê que a ideia aqui, já muito claramente, é que, do ponto de vista de uma geografia ativa, de uma geografia que colabora com o planejamento, evidentemente pode existir um esforço no sentido de dar aos espaços onde se constituem sociedades, onde as pessoas, né, vivem, produzem, se relacionam, o status de região. Quanto mais próximo de conseguir constituir esses elementos de uma forma mais clara, mais próximo também aquele meio geográfico estaria de ser caracterizado como uma região. E os outros espaços, né, sem o chamado anecúmeno, né, ou aquele espaço onde não há possibilidade, né, de se constituir assentamentos humanos e se constituir sociedades, né, no final das contas, não seriam espaços de interesse para o estudo regional. São apenas, né, grandes meios geográficos, tá? Os espaços inóspitos à habitação humana. Então, é uma grande diferença aí em relação às leituras prévias, tá? Então, no tocante aí, né, a questão dos laços, né, como é que a primeira condição de existência, né, uma região se define pelos laços existentes, nós estamos falando o quê? De condições naturais, de condições materiais e simbólicas entre os habitantes das regiões, incluindo também as suas características compartilhadas, né? As pessoas compartilham a mesma língua, né, compartilham ancestrais comuns, né, compartilham algumas referências, né, culturais. Então, não só conexões, né, claras, né, trocas, né, conexões, mas também características que essas pessoas compartilham entre si. Esses laços vão imprimir homogeneidade no espaço, né? Então é possível enxergar na região certa homogeneidade por conta, né, desses vínculos, dessas características compartilhadas, mas elas não são suficientes para criar uma região, né? Esses laços precisam
a partir deles você precisa enxergar também uma organização econômica e social, algum nível de desenvolvimento nessas conexões e trocas materiais e simbólicas para os quais se fez emergir uma organização. Então, um Estado organizado, né, fluxos de comércio minimamente organizados, uma economia bem definida. Então, isso significa que, na leitura da geografia ativa, sociedades que ainda se organizam de uma forma muito primitiva, né, talvez essa não seja a melhor palavra, mas enfim, né, uma forma primitiva de organização, sem muitas perspectivas normativas, né, sem as trocas estarem definidas, por exemplo, por uso de uma moeda, né, sem a existência de um Estado bem consolidado, talvez não constituiriam efetivamente regiões pela ausência, né, de laços que promovem uma organização econômica e social. Bom, a segunda condição de existência é que ela precisa se organizar em torno de um centro. Daí, mais uma vez, esses requisitos de que é necessário para, né, ganhar um espaço, ganhar o status de região, um determinado nível, né, de complexidade na organização social. Então, o urbano aqui, né, ganha algum relevo, né, um relevo muito importante. Então, o centro de uma região, nessa perspectiva, precisa ser uma cidade, né? Regiões não vão se organizar se não houver uma cidade, um núcleo urbano, né, que se torne, né, que funcione como um núcleo, né, que polarize o seu entorno. E por isso a própria estrutura espacial que define uma região é a rede urbana. Tá? Então aqui é curioso notar que aquela perspectiva de regiões naturais, né, de grandes domínios naturais, não faz sentido dentro da geografia ativa. Né? A única definição prévia, né, de região, né, que a gente já estudou, que faria sentido na geografia ativa, é aquela que a gente chama de região funcional, que é exatamente essa região que se constitui, né, que se confunde com a própria rede urbana. A rede urbana vai dar estrutura espacial, ela vai conferir sentido, né, a essas conexões e vai também estabelecer os contornos. Né? O alcance da rede urbana, o alcance da polarização do centro urbano maior e dos centros intermediários é o próprio alcance também espacial da região. E nesse sentido, as conexões criadas pela rede urbana, sejam as cidades, né, os núcleos de povoamento e as vias, né, as estradas, ou os cursos d'água também usados como vias, são eles que criam a solidariedade entre as áreas e é nessa solidariedade que você consegue fazer o contorno, né, a delimitação das regiões. Então, aqui, mais uma vez, né, fica essa perspectiva de um determinado grau de maturidade, né, que o espaço precisa constituir para ser reconhecido como uma região. O terceiro ponto aí, a terceira condição de existência, é que ela só vai existir como parte integrante de um conjunto. Né? Então, para que a região exista, é necessário detectar também relações de poder e relações de dependência com outras regiões ou espaços mais amplos. Aqui, certamente vai haver alguma sobreposição também com a definição de território, muito provavelmente a época, né, em que esses conceitos estavam sendo trabalhados, né, a perspectiva de território, né, no texto você vê isso, né, ela se aproximava mais, né, de uma sobreposição entre o conceito de território e os limites de um Estado nacional. Então, né, hoje esse conceito de território, né, hoje não, né, mas já há algum tempo, né, esse conceito de território dentro da geografia, essa discussão tem caminhado no sentido da fluidez desse conceito para fazer, né, referência a essa relação entre espaço e poder. Mas aqui há essa perspectiva voltada ainda para o conceito de região. Então, se também não é possível identificar claramente relações de poder, laços de dependência, né, a região funcionando como um instrumento de dominação, inclusive a polarização, né, tem um pouco esse sentido também de dominação, de exercício de poder e de influência, menos caráter de região aquele espaço vai ter.
Então a região funcionaria ali como um nível intermediário. Então você poderia ter o poder central, que aí talvez, no caso aqui, a gente poderia tomar como o próprio território, né, como o Estado Nacional, e um conjunto de pequenos organismos locais que, via rede urbana, se articulam em uma região. Né? Então, um determinado território, um determinado Estado-nação pode ter aí algumas regiões delimitadas pelo nível, o alcance, a influência das suas redes urbanas, ok? Bom, então, essas condições de existência seriam aí um guia metodológico para que o geógrafo pudesse identificar e trabalhar com o conceito de região. Falando então um pouquinho, né, avançando aqui na ideia, né, a respeito da formação do quadro regional e quais seriam os elementos importantes, né? De um lado, então, a gente tem essa questão da constituição, né, dos laços de dependência da rede urbana, das relações com o seu exterior, mas também os fatores naturais e históricos cumprem algum papel, especialmente no sentido da formação e muitas vezes até como elementos de manutenção e reforço do quadro regional. Então, primeiro pensando nos fatores naturais, né, e aí falando, né, de relevo, de vegetação, de clima, né, do domínio natural, a perspectiva da geografia ativa é que os domínios da natureza não formam regiões, formam meios geográficos, grandes domínios naturais, mas não regiões nesse sentido, né, que a gente está trabalhando aqui. Mas eles podem efetivamente ser a explicação para o desenvolvimento de uma vocação regional. Então, uma região mineradora, uma região com solo propício para um determinado cultivo agrícola, enfim, né, você pode ter aí uma série de elementos nos quais os fatores naturais jogam importância grande no desenvolvimento de uma vocação regional. E aí as atividades econômicas, os laços entre os habitantes e todas essas outras coisas se estruturam no entorno de um tipo específico de exploração de recursos naturais. Contudo, essa existência de uma vocação regional ou de limitações do meio natural, que podem ser, por exemplo, o relevo, a existência de corpos d'água, né, elas são também um freio, né, um inibidor ao desenvolvimento regional. Então, uma rede urbana muitas vezes pode não conseguir avançar território adentro, né, e ampliar o domínio de uma região, exatamente porque você tem algum acidente geográfico, algum elemento, né, de relevo, por exemplo, que impede, né, que determinadas comunidades estabeleçam interconexões. E aí você vai isolar regiões como um freio, né, um inibidor dado pelo próprio domínio da natureza. Ou se a região estiver baseada, né, em uma determinada exploração de recursos naturais, talvez outras possibilidades de desenvolvimento econômico fiquem mais restritas, né, naquele espaço, e aí se constitua, aquela demanda seja sempre suprida por laços, né, interregionais. No sentido também dos fatores naturais, é importante a gente destacar a questão dos cursos d'água, né, das bacias hidrográficas para os assentamentos humanos e processo de interiorização. Então, em muitos casos, inclusive no caso brasileiro, né, os cursos d'água foram importantes para estabelecer, né, a interiorização, e eles explicam a localização de muitos centros urbanos. Então, a forma da rede urbana, né, ela não se desconecta, né, da própria constituição das bacias hidrográficas, né, e quando elas podem ser navegáveis, né, e permitem a interiorização, isso se torna mais importante ainda, né. A gente tem, por exemplo, no norte do Brasil, né, uma rede urbana que é praticamente constituída, né, pelas vias hidrográficas, mas a água, né, evidentemente a disponibilidade da água é sempre importante, né, para que a gente possa constituir grandes assentamentos humanos. Bom, então, quanto aos fatores naturais, né, são essas considerações que têm que ser levadas em conta. E quanto aos fatores históricos, né, é também importante levá-los em consideração como elementos de inércia, né? E aí surge esse conceito de regionalismos, né, essa ideia que vai ser trabalhada, né, como uma espécie de
desdobramento, cristalização das relações sociais na região, né, muito ligadas à cultura, porque na medida que a região constitui uma história, né, os assentamentos humanos, as relações sociais vão constituindo uma história, os valores daquela região vão se tornando cada vez mais complexos, né? Eles vão ficando registrados e constituem, no fim das contas, os regionalismos, né? São as práticas culturais, né? As normas, né? que ditam as relações sociais, o orgulho a respeito da sua própria história, enfim, né? Uma série de elementos que constituem a identidade, tá? Então, eles vão atuar também aí como um reforço, né? Uma manutenção das estruturas sociais e, por isso, como elementos de inércia. Então, é importante ver que, do ponto de vista da geografia ativa, a região ela vai ser tratada sob essa ótica do desenvolvimentismo. Lança-se um olhar sobre o espaço geográfico no sentido de entender que é possível constituir regiões, que é possível promover avanços nessas estruturas, nessas condições de existência da região, acirrar os laços, aumentar a produção, melhorar o consumo e estruturar os espaços sempre nessa perspectiva do desenvolvimentismo e dessa posição ativa da geografia, né, como parte do planejamento. Bom, do ponto de vista, então, da formação do quadro regional, nós vamos ter alguns elementos que são fundamentais. O primeiro deles, a polarização. Então, quanto mais estruturada, né, e mais complexa for a grande cidade que polariza a região, mais claras vão se tornar essas características distintivas e as suas articulações internas. Então, o perfil da rede urbana vai ser o elemento talvez mais importante, né, para o desenvolvimento e melhoria das relações regionais, né? Junto com a rede urbana, você tem as estruturas de comunicação, né, e elas também são condição de existência, né? Então, não se vão se formar regiões sem vias de acesso, sem comunicação. E aí você tem sempre esse conflito, né, entre o planejamento dessas interações, o planejamento dessas vias, né, de acesso e comunicação e a identidade regional, porque muitas vezes, né, a estruturação das vias de acesso, elas vêm de um poder central, elas vêm de uma determinada perspectiva sobre o espaço que não necessariamente está alinhado, né, com a identidade regional, com a forma como os grupos sociais se articulam entre si, né? Alguns erros podem acontecer, ou o planejamento pode querer direcionar, né, um determinado tipo de estruturação do espaço que não seja o desejo das comunidades. Então, aqui o planejamento pode interferir de alguma forma, né, em que a identidade regional seja prejudicada. Outro ponto fundamental também para a formação do quadro regional são os serviços administrativos, né? Eles geralmente se estruturam na mesma hierarquia, né, das redes urbanas e de cara eles vão realmente estabelecer quais localidades polarizam as outras, né, por conta da hierarquia de serviços. Então, serviços e o planejamento em geral ele costuma estruturar, né, a oferta de serviços a partir de uma determinada hierarquia de lugares. Então, você tem serviços médicos, por exemplo, né, mais complexos vão estar sendo ofertados nos centros urbanos maiores. Serviços administrativos em geral, né, podem estar em alguns centros e não estar em outros. Então, nesse sentido, também os serviços administrativos são elementos fundamentais da formação do quadro regional. Bom, e o caso da planificação, né? A gente tem um exemplo radical de planificação, que é o exemplo da União Soviética, né? E nesse sentido entra esse debate que é realizado no texto, né, no nosso texto de base, a respeito da criação artificial de regiões, né? Será que é possível
criar regiões, né? Será que todos esses laços de solidariedade, ainda que haja interferência do planejamento, eles podem ser completamente forjados, né, a partir de um organismo central que pensa o território como um todo, né? No caso da União Soviética, a gente testemunhou essa tentativa, né? Primeiro de fazer a virada da estrutura econômica para de uma base agrícola para uma base industrial, né? A partir da estruturação dessas regiões, da criação dos vínculos, né? Entre os lugares, né? Das relações de dependência, vínculos, né? Para suprimento de materiais, enfim, né? Toda a cadeia econômica pensada de uma forma centralizada com base no planejamento, né? Esse mapa aqui mostra as grandes regiões de planejamento que foram estabelecidas na União Soviética, né? E a pergunta que fica é se é possível criar essa solidariedade regional de forma artificial. Os autores vão mostrar que existe um custo, né, em termos de tempo, e que quanto mais centralizada é essa posição, né, quanto mais parte de um órgão central a ideia de como as regiões têm que funcionar, mais complexa é a criação dessas solidariedades. Então, no fim, o que se conclui é que, ainda que o planejamento possa ter um papel fundamental na estruturação das regiões, essa ideia levada ao extremo desconecta, né, os lugares do que a própria evolução, né, do natural, né, dos grupos organizados nesses lugares poderia gerar. Então, enfim, né, existe um limite, né, para a capacidade do planejamento em constituir regiões, né? Então essa não seria talvez um empreendimento de muito sucesso, né? Tentar construir regiões de forma artificial. Do ponto de vista, então, da evolução do quadro regional, né, nós vamos ter alguns elementos que vão cumprir papel fundamental. Primeiro, obviamente, né, a questão das transformações técnicas, né, as mudanças que vão acontecer aí no tempo, nos custos de transporte. Isso altera profundamente, né, a forma como os lugares vão se conectar. A questão da agilidade das comunicações, né, que também, né, faz uma compressão do tempo e espaço e pode, né, permitir que a evolução, né, de um quadro regional se acelere, né, e por conta disso ampliar, né, essas áreas territoriais de alcance. Outro elemento também que é fundamental são as migrações, né, que trabalham aí no âmbito da realocação de mão de obra, né? Então, na medida que há desenvolvimento regional desigual, existe essa demanda também por realocação da mão de obra, né, para atender determinadas demandas, né? E há aí uma dificuldade, né, evidente, sempre houve, né, porque não é uma tendência natural dos homens realizar movimentos permanentes. Então, a tendência, né, a ser mais ser contra, né, determinados grupos humanos estarem contra fazer movimentos migratórios, né, grandes movimentos migratórios, realocar a população no espaço não é tão simples, né, mas é algo, né, fundamental também para se analisar, né, a evolução do quadro regional. E, mais uma vez, a questão dos regionalismos, né, que eles atuam também como o reforço, né, e o fortalecimento da identidade da região, né, quando se constituem ali elementos, né, identitários relacionados à região, mas obviamente desse ponto de vista, né, desenvolvimentista, muitas vezes os regionalismos também podem ser impasses, né, ao seu desenvolvimento, na medida que os grupos sociais podem entrar em luta, né, um processo de resistência ao próprio desenvolvimento, né, às mudanças que são inevitáveis dentro dessa perspectiva, né, de transformação contínua das relações sociais, desenvolvimento dos modos de produção, do consumo e dos vínculos entre os habitantes, né? Então, a evolução do quadro regional pode encontrar tanto um reforço como um impasse, né, quando se tratam dos regionalismos.
E essa questão, né, que é uma questão importante também da estrutura espacial, as redes urbanas, né, elas vão ser a estrutura espacial que revela a existência de uma região, né, como já colocado aqui, e para que a rede urbana exista, né, é fundamental que vínculos funcionais permanentes entre os espaços urbanos estejam colocados, né, e desses também com o meio rural, né, estabelecendo aí todo as áreas de influência, né, desses grandes espaços urbanos. E aí tem um elemento curioso, né, que trata-se, né, dessa perspectiva da discussão de desenvolvimento e subdesenvolvimento, né, realizada à época, né, do movimento da geografia ativa, quando ele foi constituído, de que é essa perspectiva de que os países menos desenvolvidos, eles não tinham sido capazes de criar essas estruturas urbanas, né, que eles denominam de rede urbana, né, que tinham essa capacidade de criar a solidariedade regional. E a gente tem um exemplo claro no caso do Brasil, que é essa visão do arquipélago econômico brasileiro. Então, nesse mapa, né, já é possível identificar que especialmente no período colonial, né, e até o início do século XX, havia essa leitura de que o espaço brasileiro ele não estava organizado, né, em torno de uma forte solidariedade regional no seu território, mas as conexões das pequenas ilhas de desenvolvimento com o exterior eram muito mais fortes do que as conexões externas. Então você tinha aqui, por exemplo, o domínio da cana-de-açúcar, né, sempre trabalhando na linha da exportação, né, o domínio aqui dessa rede, né, de exploração vegetal ao longo dos rios, né, da bacia do Amazonas, o domínio do café, né, o domínio do cacau, o domínio do algodão. Então, todos esses grandes domínios funcionando mais ou menos como ilhas, né, de desenvolvimento e mais articuladas com o exterior do que com o interior. Então, nesse caso, né, outras ex-colônias, né, como se constituíam dessa forma, elas não foram capazes de construir uma rede urbana dentro do seu território, e por isso a leitura da geografia ativa é que esse tipo de organização espacial ainda estava um passo atrás, né, no que eles chamavam de constituição de regiões, né? Então, se a rede urbana não conseguiu se estruturar, né, se os vínculos funcionais dentro do território não existia também regiões, né, regiões bem definidas a partir daqueles critérios, né, de existência das regiões. Bom, vamos falar um pouquinho das controvérsias, né, sobre isso ao final da aula, mas o fato é que, para então estudar regiões dentro dessa perspectiva, né, ali o caso, né, do Brasil no início do século XX não nos permitiria dizer que o país se organizava em regiões. Quais eram então os elementos fundamentais para fazer, né, o reconhecimento e o estudo das regiões? Primeiramente, a população, né, os seus aspectos demográficos, né, e sociais, o estudo dos recursos, né, e como os recursos eram utilizados e mobilizados dentro do território, né, que tipo de produção existia ali, o tamanho, os equipamentos, né, como as áreas se comunicavam para fazer fluir, né, os recursos. Depois, uma leitura, né, do próprio desenvolvimento da região, era se os recursos ali produzidos, né, os recursos ali mobilizados, eles eram apropriados pela população no consumo ou eram direcionados, né, para fora, de uma forma que a população não fazia um bom uso dos recursos. Então, isso também é um elemento importante para verificar o desenvolvimento regional, né, se é uma região que trabalha, né, para o desenvolvimento de outras regiões, e aí ela estabelece laços fortes de dependência ou não, né, se é o contrário. E nesse sentido, então, né, também as relações exteriores, né, têm um papel importante no seu estudo, e a questão da estrutura geográfica, né, que passaria aí também, né, pela capacidade de delimitar as zonas homogêneas e a estrutura de funcionamento da rede urbana, né, identificar as áreas rurais, os centros locais, as cidades intermediárias, né, as cidades que nucleavam a rede urbana, né, e fazer todo o desenho
dos limites da região a partir desses laços funcionais dados pela rede urbana. Bom, e aí entramos nessa questão do desenvolvimento desigual, né, que é um ponto importante, né, no estudo comparativo das regiões, e um fato inevitável, né, partindo para a leitura da região dentro dessa perspectiva, né, sempre a gente vai ter essa questão do desenvolvimento diferenciado do espaço e um movimento quase que inevitável, né, especialmente quando a gente vai comparar regiões industriais com outras regiões, né. Então, as regiões industriais, por conta da sua alta produtividade, elas vão ter esse papel polarizador, né, esse papel de centralização, e também cumpre aqui um papel importante as economias de aglomeração. Então, as regiões industriais tendem, né, a ser o foco, né, de atração de novos investimentos, de atração de imigrantes. Então, sempre que o desenvolvimento é diferencial em relação aos espaços, a gente acaba formando esse tipo de retroalimentação da desigualdade, né? Então você atrai mais investimentos, você atrai mais profissionais qualificados, você atrai mais, você cria mais infraestrutura e isso por si só vai tornando a aglomeração mais vantajosa, né? Até o momento que ela não fica mais vantajosa, mas esse movimento, né, das economias de aglomeração é um movimento muito fortemente observado em todo o mundo. Na questão das disparidades regionais, então, né, uma série de dados são fundamentais para serem levados em conta. Então, pensar no nível da produção, pensar na renda per capita, nos níveis de desemprego, nas taxas de migração, se a região cede população ou recebe população, em como se dá o consumo, qual é a infraestrutura instalada. Então, a comparação de todos esses indicadores pode dar, né, um quadro muito claro de como funcionam as disparidades regionais num determinado território. E aí, a questão do subdesenvolvimento, né? Como já foi, como já eu coloquei aqui antes, né? A leitura, né, à época, é que o subdesenvolvimento, né, era um outro tipo de problema, né? Não só a questão de construção de disparidades, duas regiões, uma ao lado da outra, né, uma mais agrícola, outra mais industrial, você constrói disparidades, mas o subdesenvolvimento nessa leitura seria uma desarticulação total desses elementos, né? Então, que passam, né, a questão da não existência de região. Então, a proposta da geografia ativa é que em territórios onde as redes urbanas estão estruturadas, mas há disparidades, é melhor chamar as regiões que estão perdendo de regiões deprimidas e não de regiões subdesenvolvidas, e deixar o conceito de desenvolvimento para esses lugares onde há completa desestruturação, que era, no caso, aí, né, nas ex-colônias, nos países pobres. Então, a ideia é de que nos países subdesenvolvidos não há redes urbanas e, por isso, também não há regiões organizadas, há meios geográficos apenas. Claro que essa é uma leitura que convida ao planejamento, né? Convida aqueles que podem interferir sobre o espaço para que desenvolvam nesses espaços os meios necessários para que as regiões se estruturem. Contudo, essa não é uma perspectiva que foi compartilhada, né? Teve muita discussão dentro da geografia, né, em outros campos do conhecimento que estudam urbanismo, de que essa perspectiva que se consolidou, né, nesse momento de que nos países subdesenvolvidos não havia rede urbana, era uma perspectiva equivocada, né? Na verdade, o que a gente tem nos países desenvolvidos é um tipo de rede urbana que não tem as mesmas características, né, as mesmas condições de existência e funcionamento das redes urbanas nos países, né, na Europa, nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, né? Mas isso não significa que nos países mais pobres não se estruturou redes urbanas. Então, daí a necessidade de começar a constituir, né, um corpo, né, de teorias que tratem do subdesenvolvimento, né? Então, efetivamente, ao longo da segunda metade do século XX, a gente tem vários movimentos nesse sentido, né, para discutir a questão da teoria da dependência, né, pensar o subdesenvolvimento. E talvez nesse sentido, né, a teoria mais importante seria a teoria, né, do Milton Santos a respeito dos dois circuitos da economia urbana, né?
Então, essa pergunta, né, se existem redes urbanas em economias dependentes, né, foi uma pergunta importante, e a resposta que o Milton Santos tenta dar é que sim, que existem efetivamente redes urbanas, mas elas não se organizam como nos países mais ricos, né? Elas se organizam em dois circuitos, né? Um circuito superior, vinculado, né, à economia internacional, a um circuito moderno, aos bancos, à produção capitalista, né, à exportação, e um circuito inferior, né, voltado àquela população que está excluída, né, a população que fica na periferia, tanto das cidades, né, grandes, mas também na periferia, né, no entorno dessa própria integração da sociedade e da economia num circuito global. Então a gente está falando aqui da informalidade, né, da fabricação não capitalista, da falta de acesso às redes bancárias, mas efetivamente uma parte da população ainda estaria conectada à rede urbana no seu circuito inferior, né, no circuito da informalidade, né, da falta de modernidade. Os dois circuitos existiriam então, né, estabelecendo laços aí de complementariedade, né, que algumas pessoas ficam incluídas, né, as pessoas que têm uma determinada renda, que conseguem acessar determinados espaços de residência, eles podem acessar o circuito superior, e uma outra parte da população excluída acessa e desfruta, né, da vida, né, na rede urbana e dos serviços a partir do circuito inferior, né? Então aqui você tem uma representação de um geógrafo, né, do Roberto Lobato Correia, a respeito de como funcionaria, né, a rede urbana nos países desenvolvidos, né, baseado na teoria dos dois circuitos do Milton Santos, e ele tenta revisar, né, a articulação funcional dos centros a partir, né, da teoria das localidades centrais, né, do Christaller, né, o hexágono de Christaller, tentando mostrar que nas cidades locais, nos pequenos centros, né, o domínio do circuito inferior é maior, né, mas eles continuam ainda no domínio do circuito superior, que parte dos centros maiores, né, do grande núcleo. Então, enfim, isso aqui é para tentar demonstrar, né, não vamos entrar no detalhe aqui desse circuito, mas para tentar demonstrar que ao longo do tempo a geografia se esforçou para tentar demonstrar que existem sim formas, né, de modelar a estrutura das redes urbanas nos países desenvolvidos. Uma dessas alternativas é a teoria dos dois circuitos da economia, do Milton Santos, e que, portanto, a gente não precisava excluir os países desenvolvidos desse debate, né, de que não existe região nesses países, de que, né, eles estão absolutamente atrasados. Então, nesse sentido, todo esse corpo teórico da geografia ativa, né, teria esse aspecto excludente, né, em relação à discussão do subdesenvolvimento, porque tinha uma visão muito europeizada de como era a organização espacial nesses lugares. Então a gente poderia sim lançar o olhar sobre a nossa rede urbana, pensar na constituição das nossas regiões e, evidentemente, agir, né, usando o conhecimento geográfico de forma ativa, né, para que na interação entre, né, a população e os meios de planejamento possa sim, né, também acontecer um processo de desenvolvimento, né, econômico e social. Enfim, então passei aqui pelos elementos principais do nosso texto de referência, né? Espero que essa aula te ajude a seguir na leitura, tá? E vamos em frente, né? Uma boa leitura, bons estudos para você, e a gente se vê na próxima.